O meu nome é Elisa, o meu apelido é Oca, né? A minha mãe fica muito triste com isso, porque agora ela está vendo que está aparecendo assim, até no meio do nome, como se fosse um sobrenome, e às vezes como se fosse o nome. Né? E ela pensa assim, pô, um nome tão lindo, Elisa, virou Oca. Mas até para mim já virou Oca, eu me sinto mais Oca. E esse Oca, ele nasceu desde que eu nasci, junto comigo. Minha avó foi no hospital e falou assim, parece um passarinho. E daí ficou o meu apelido, passarinho. Depois virou passaroca, saroca, roca, oca. Tá cada vez diminuindo. Eu digo que lá com uns 80 vai diminuir, porque a gente vai diminuindo mesmo, né? Então, com 80, acho que eu vou ficar com K de apelido. E essa avó, ela morreu com 104 anos. E uma coisa que ela dizia sempre era assim, eu quero morrer, eu quero morrer, porque ela já estava com 104 e muito afim de morrer, né? Então, eu espero que o meu apelido também diminua para A, já que depois de K ele pode ficar A, quero morrer. Eu agora estou com cabelo branco, então eu sinto, né, assumi o cabelo branco e eu sinto mais tranquilidade em dizer que eu tenho mais de 30 anos, porque antes, como era com o cabelo pintado e uma pele que eu achava boa, eu dizia que eu tinha 30 anos e as pessoas ficavam de experiência, né? E as pessoas ficavam me olhando assim com uma cara aí, tá mentindo, né? Não pode ser tudo isso, né? Nasceu trabalhando, então agora eu acho que eu estou mais com cara assim do gray hair, né? Que é aquele que tem a experiência, que tem a história para contar, não que eu saiba tudo, né? Porque a gente nunca sabe tudo. Então a intenção aqui é a gente construir junto essa campanha, né? Para que cada loja tire o melhor proveito da oportunidade. Dani? Parando para pensar, então, né? Como será que todo mundo pode contribuir? Porque eu já falei 2 vezes que eu gostaria de não fazer isso sozinha aqui, né? Mas também aproveitar as ideias e as contribuições que com certeza vocês têm, né? Porque quem tem 1 ano de loja, vamos dizer, né? 1 ano só de loja, já teve 1 ano de acontecimentos e tem experiência para contar. 2, 3, 4, 15, 20, nem se fala, então. Então, todo mundo tem alguma coisa para contribuir com essas dicas e a gente ampliar as dicas. Então, quem sabe se a gente não vira, né, em 20 dicas, porque a gente vai falar 8 dicas, mas de repente a gente vira hoje, depois daqui, em 20 dicas, em 25, em 30, em 15, não sei. Tá? Então, qual que é o objetivo? Vocês aí, durante a apresentação, todo mundo ligado, vamos pegar um bloquinho para ir anotando, e daí se teve uma ideia, pô, a Oca não falou disso, é importante, anota, põe no chat, porque depois a gente vai utilizar essas dicas de vocês para também elaborar mais ainda esse checklist que a gente preparou. Então, a gente está com 8 dicas, daqui a pouco a gente termina com 20, né? 20 de setembro, eu botei o 20, assim, para também já ficar no clima da campanha. Primeira dica, que é muito importante, para mim, assim, eu falo isso há tanto tempo e parece que é uma coisa óbvia, né? Que vitrine tem que contar uma história, uma só, né? Mas ela não é tão óbvia quando a gente anda no varejo, porque a gente olha as vitrines e é aquela coisa assim, parece que a pessoa teve a necessidade de colocar toda a loja dentro da vitrine, como se o cliente fosse pensar assim, não, mas só tem esses 2 produtinhos aqui que estão na vitrine, não, então vamos colocar tudo na vitrine, porque daí ele vai saber tudo que a gente tem. Então, vitrine, para ela chamar atenção, ela tem que contar uma história. A gente tem que montar essa vitrine de uma forma que o cliente se interesse e ela vire uma atração para o cliente querer entrar para dentro da loja. Então, assim, história para contar. Qual é a história da campanha que se inicia no dia 6
e termina no dia 20. A história a gente já tem. Vai ser o tradicionalismo, vai ser o Rio Grande do Sul, vai ser a cultura do Rio Grande do Sul, as cores do Rio Grande do Sul, 3 pontinhos, porque a gente não precisa ficar no óbvio, né, de decorar a vitrine com o gaúcho, com a cuia do chimarrão e com o espeto de churrasco, né? A gente pode explorar de outras formas. Então, eu capturei algumas imagens, né, que não é para assim, a Oca disse para fazer isso, é para abrir a mente e para a gente pensar como que a gente pode fazer essas vitrines. Então, aqui um exemplo, usando produto e cor. Olha a primeira imagem da esquerda, né? Aqueles bonequinhos de pintura, né, que a gente usa para fazer desenho, com as gravatas penduradas. Então, uma loja de gravata pode usar esse modo de apresentar, né, colocando as cores verde, amarelo, vermelho. Uma semana só verde, a outra só amarelo, a outra só vermelho, enfim. É uma forma diferente de colocar na vitrine e uma forma que utiliza, lembra, né, a campanha, lembra o ganha-ganha Farroupilha, sem colocar a cuia, né, o chimarrão na vitrine. A outra que eu adorei, né, recortaram assim de uma forma bem artesanal até algumas imagens. A gente pode usar imagens de personalidade do Rio Grande do Sul, pode usar gente famosa, influencers, enfim, a gente pode criar um monte de coisa. Pode ser com gravata, pode ser com colar, pode ser com chapéu, né? Então, ideias para a gente fazer diferente, usando produto e a cor. Aqui, outra ideia que eu achei muito legal, né, que é um varal na vitrine, né, o pano e as manequins sentadas nesse pano. A gente pode usar os panos também nas cores, né? É uma ideia simples, uma ideia barata, né? Porque eu procurei assim, porque sempre quando a gente fala de vitrine, tem gente, quando é o pequeno lojista, pensa, mas eu não tenho condições de contratar alguém, de fazer grandes investimentos. Não precisa grandes investimentos, precisa de criatividade para a gente fazer coisas diferentes. Vamos para o próximo. Aqui não deu para ver direito, mas eu vou explicar. Eu achei o máximo. Esse vidro é um vidro grande, pendurado com um fio de nylon na vitrine, suspenso, e daí dentro os produtos. Então, imagina uma loja de bijuteria fazer assim, é uma apresentação diferente, uma forma diferente, a gente está num momento diferente. Então, vamos tentar fazer a vitrine diferente para chamar para esse ganha-ganha Farroupilha, porque senão vai ser aquela coisa assim de mais um, né? A vitrine sempre igual, sempre da mesma forma. Aqui, uma ideia mais simples, né? Mas as caixas de acrílico ali com os sapatos, aqui no caso todos amarelos, a gente pode botar todos amarelos, depois todos verdes, depois todos vermelhos, depois a base amarela, o meio vermelho, em cima verde, e aí a gente vai construindo assim com essas cores durante os 20 dias, né? pouco menos de 20 dias da campanha. Tem um livro de marketing que eu amo, mas só que ele está esgotado, então nem adianta anotar para querer comprar, e o meu eu emprestei e a pessoa não me devolveu. Se for uma pessoa que estiver aí, já diz assim, está aqui o meu livro, eu vou ficar tão feliz, né? Mas o nome do livro é A Vaca Roxa, do Seth Godin. E daí ele fala, é um livro sobre marketing, sobre mídia, enfim, e ele fala que ele estava no interior da França, no início, andando no interior e vendo campo lindo e vaca, campo lindo e vaca, campo lindo e vaca. E daí ele estava assim, uau. Só que daí aquela imagem, ela começou a se repetir. Campo verde, vaca, campo verde, vaca. E daí ele pensou assim, o que teria que acontecer aqui para eu me ligar de novo nessa imagem? E daí ele falou, a vaca roxa. Se aparecesse uma vaca roxa, eu ia, uau, uma vaca roxa. Então, assim, a vitrine,
ela tem que ser diferente, ela tem que ser vaca roxa. A gente não pode fazer a mesmice que a gente faz sempre, porque senão vira paisagem e o cliente não olha. Né? Então, eu gosto dessa ideia, que a vitrine ela tem que ser um aspirador de cliente. Ela tem que ser tão encantadora, tão diferente, que ela puxa o cliente para dentro da loja. Então, é isso que a gente vai tentar fazer durante essa campanha aí do Ganha-Ganha Farroupilha. Mas aí está tudo muito certo. A gente fez uma vitrine maravilhosa, puxou o cliente para dentro da loja. O cliente entra dentro da loja. O que ele tem que encontrar dentro da loja? A mesma situação, né? Então, a história não pode ficar só na vitrine. Ela tem que entrar junto para dentro da loja. Como que a gente faz essa história entrar para dentro da loja, né? A gente tem que ter a conexão do que está sendo comunicado lá na vitrine dentro da loja. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai cuidar da sinalização. Então, dentro da loja, a gente tem que usar cartazes, informações, né, que remetam à campanha para o cliente entender o que está acontecendo. Né? No uniforme, que o uniforme é forma da gente comunicar também, a gente pode, durante a campanha, fazer uma modificação nesse uniforme. Né? A coisa mais básica seria o lencinho vermelho do gaúcho, mas a gente pode criar outras coisas, mudar a cor, botar uma camiseta, né? Se é uma loja de camiseta, põe metade da equipe, né? Parte da equipe com verde, parte com vermelho, parte com amarelo, enfim, dá para a gente fazer várias coisas. A minha ideia aqui não é dar ideia, mas é abrir a cabeça assim, para a gente pensar nas ideias. A outra coisa que tem que ter, porque não adianta eu ter uma vitrine linda e dentro da loja, a loja está toda bagunçada e desorganizada. Então, uma organização legal, manter essa organização durante a campanha, né, para o cliente ficar realmente atraído. E aí poder fazer alguns destaques, né, uns pontos focais, com produto que a gente quer promover, né, nas cores, pegando a história que a gente fez lá na vitrine. E aí fica a dica aqui, que é uma pergunta. Já entrou lá no site da campanha? Se não entrou, anota aí, que é ganhaganhafarroupilha.com.br. Daí vocês vão ter lá toda a história, o propósito dessa campanha, vocês vão ter lá e-book para trabalhar com a equipe, vocês têm lá todos os materiais gráficos, né, para colocar em vitrine, sacola, cartaz, uma infinidade de materiais que vocês podem usar eles ou podem se inspirar com eles também para fazer outras coisas. Então, acho que é legal entrar, ver, tem o logo, né, que é o mesmo loginho esse aí que está aqui na apresentação, para a gente estar utilizando, então, esses materiais. Então, a loja, né, lembra que eu falei ali que a vitrine vai ser o aspirador do cliente, puxou o cliente para dentro. A loja tem que ser o imã de cliente, tem que fazer o cliente ficar dentro da loja, ele tem que ter vontade de ficar lá dentro, né? Ver produto, se interessar, um atendimento bom, enfim, tem que ter motivo para que ele fique lá dentro da loja, certo? Vamos, então, recebi aqui, ó, a diquinha, tá? A CDL Porto Alegre também está distribuindo gratuitamente esse adesivo aqui, que é o adesivo para colocar na vitrine, ó, bem simples, né? Então, que chama para a campanha. Eu vou ficar feliz se vocês vierem aqui pegar o adesivo e colocar na vitrine. Mas eu vou ficar muito triste e muito, assim, triste, decepcionada, se a pessoa só colou o adesivo na vitrine, sabe? Porque não é só o adesivo, é o adesivo e tudo isso mais que a gente está falando aqui, porque só o adesivo não resolve a situação. Vamos aí para a próxima. Terceira dica, como que a gente vai ativar os sentidos do cliente
né, durante essa campanha. Vamos ativar algum sentido, pelo menos um sentido. Tá? Se a gente já conseguir ativar um sentido, já é bom para a gente conseguir ganhar mais com essa oportunidade aí. Então, assim, para começar, quais são esses sentidos? Né? Porque, de vez em quando, assim, quando a gente tinha aquela musiquinha da Xuxa que falava dos sentidos para a criança já decorar, né? Porque, às vezes, a gente esquece de algum sentido. Então, vamos lá, Dani. Primeiro sentido é a visão, né? Bom, sempre a gente pensa assim, vamos enfeitar, vamos pendurar cartaz, vamos fazer, vamos acontecer. Mas primeiro vamos começar organizando, né? Vamos deixar a loja assim, ó, super, mega organizada, limpa, bonita, né? Porque não adianta nada pendurar cartaz e enfeitar e ter uma loja toda desorganizada, porque isso também é visão. Esses dias eu estava contando aqui, antes da gente começar, eu entrei numa loja, sério, estava tão desorganizada, mas tão desorganizada, a arara socada assim, de roupa, e eu tenho um grande defeito, que a minha cara demonstra o que eu estou sentindo e pensando. Daí eu falei assim, a loja é sempre assim? E daí a dona começou a se explicar. Não, é que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê, porque deu para ver pela minha cara que eu estava achando que aquilo ali estava socado demais. E me deu uma agonia, sério, como cliente, me deu uma agonia de me sentir ali, assim, abafada, como se tivesse, assim, sabe? Uma sensação de muita... Então, a organização é muito importante. O uniforme é importante também, e é visão, porque quando o cliente entra, ele vê aquela equipe, assim, uniformizada, todo mundo legal, sim, teremos acesso a essa apresentação. Então, depois a gente vai, fica gravada e eu vou fazer um PDF também para vocês receberem. Então, uniforme, importante a gente cuidar dele. E aí, os cartazes, todo esse material de comunicação, a gente pode explorar luz, porque luz, hoje em dia, é uma forma muito barata e simples da gente utilizar, né? A gente tem acesso aí a todas as formas de lâmpadas coloridas, enfim, a gente pode usar luz e as cores, né, para iluminar os pontos focais dentro da loja, né, onde que a gente está promovendo, o que a gente está promovendo. Segundo sentido aí, a audição. Sempre quando a gente pensa na audição, a gente pensa assim, vamos colocar música. Mas antes vamos pensar o que afasta o cliente, né? Que é o volume da música muito alto, exagerado, que às vezes está incomodando, conversinha, né, de vendedor, quando tu tá ali comprando e aí os dois estão conversando sobre a balada do fim de semana, peguei não sei quem, não peguei ninguém, saí, não deu certo, nesse raio de suruba, não comi ninguém, né? Lembrando da música lá dos Mamonas Assassinas. Então, assim, a gente fica ouvindo coisa que a gente não quer ouvir, né? Então, isso também é ruim para a audição. Então, pensar na música. A gente pode preparar uma trilha, né, especial para a campanha. Aí, a pessoa já vai pensar, tá, então a trilha é uma trilha gauchesca. Pode ser, né? Mas também pode ser, se é uma loja de biju, se é uma loja feminina, de maquiagem, eu também posso botar uma trilha com cantoras gaúchas, de Elis Regina a Luísa Sonza. É gaúcho, né? Escolher as gaúchas, calcanhoto, enfim. Então, também é uma forma de fazer uma trilha. A gente tem que, ó, abrir a mente para explorar e não fazer, porque senão vai ficar todo mundo igual, né? Próximo sentido, tato. Primeira coisa do tato é a limpeza da loja. Eu estou aqui na mesa da CDL, certo? Imagina se essa mesa não tivesse limpa, né? Ela ia estar melequenta, ela ia estar grudenta, e eu ia estar tocando e eu não ia gostar, né? Então, a limpeza, o interior da loja é importante. A gente pega um cabide, por exemplo, está empoeirado.
né? E daí tu passa o dedo assim e vê que está cheio de pó. Então, o tato começa muito pela limpeza. E o segundo ponto que a gente pode explorar, né, é a experimentação, o toque nos produtos, né? Ontem, por exemplo, a minha filha queria comprar um livrinho que era de pintar, né? Ela tem 22 anos, está na faculdade, não é criança, mas queria o livrinho das capivaras, para pintar as capivaras. Estava tudo fechado. Tem que ter um para ela poder olhar para escolher qual capivara que ela vai querer, né? Então, o tato é importante. Eu enxergo com a mão. Eu sou uma cliente que eu gosto de pegar, sentir, ver como é que é, né? Abrir. Próximo. Olfato. Loja cheirosa, a aromatização da loja, cheirosa de limpa, primeiro. Começa com cheirosa de limpa. E depois a gente colocando um cheiro. Se a loja já tem cheiro, tipo assim, uma M. Martin, que tem aquele seu cheiro tão característico, ok, vai continuar com o seu cheiro. Agora, se a loja é daquelas que fica variando essência, dá para aproveitar também durante a campanha alguma coisa característica que ajude a linkar mais ainda com essa campanha. Paladar, né? Degustação. Então, assim, eu amo loja quando tem alguma coisinha, balinha, quando tem bolachinha, quando tem o cafezinho, quando tem o chá, né? Agora, durante a campanha, no chá, a gente pode fazer um chá característico, né? Pode explorar essa coisa da cultura nessas provinhas e nessas coisinhas que a gente dá para o cliente. Bom, então, como que a gente explora o sentido? Gente, eu não estou dizendo assim, é para fazer isso, né? Mas, por exemplo, no visual, pode ser o lenço do gaúcho, pode ser outras coisas. Então, é só para mostrar como que a gente faz para que o cliente ligue os pontos, né? Porque tem que estar tudo ligado. Uma trilha temática, como eu falei ali, né? Então, pode ser de música gauchesca, pode ser de cantora gaúcha, pode ser de cantor gaúcho, pode ser de rock gaúcho. Então, se eu tenho uma gangue da vida, rock gaúcho, né? Não vou botar música tradicional, porque não tem nada a ver com o meu produto. Produto ao alcance, principalmente o que vocês querem promover, né? Então, ao alcance do cliente, para ele poder pegar, tocar, sentir. O cheirinho, se a minha loja não tem aroma, um cheirinho de berga, né? Uma coisa bem, bem tradicional de gaúcho. Se depois alguém quiser me perguntar, eu até sei um lugar que tem um cheirinho de berga muito bom para botar como aroma da loja, né? Mas não é para fazer publi, né? Não é para fazer publi. Mas depois, quem quiser saber, eu conto onde tem. Pode contar, pode contar. Né? Pode contar. Tem uma loja aqui em Porto Alegre, que é a Amplo Espectro, que tem o cheirinho da berga. Não. Tem outras também. Deve ter. É que não é para fazer de uma, mas essa eu sei. Tenho certeza que tem. Então, pode ser de berga, pode ser de pinheirinho, assim, né? Aquele cheirinho de gramado, de eucalipto, enfim, a gente pode tentar linkar com alguma coisa. Se é um restaurante, pode ter uma edição especial, um prato especial para comemorar essa campanha, né? Durante a campanha, edição especial para a campanha, e a loja com alguma comidinha aí específica. Então, explorar os sentidos durante a campanha, mas com o foco do ganha-ganha. Esse que vai ser o objetivo. Próxima dica. Tem estoque parado? Hora de movimentar. Né? Estoque sempre a gente tem. Né? Sempre tem aquela coisa assim que a gente comprou, achava que ia vender muito e não vendeu tanto. Né? Sempre tem alguma coisa aí para a gente estar movimentando. Então, como que a gente vai fazer para girar mais durante a campanha? Porque esse é o objetivo. Girar mais é o objetivo.
Então, produto parado, item que tem em quantidade. Né? Nessa campanha, a gente não é obrigado a nada. Então, que é uma coisa muito boa da campanha. Então, a gente não é obrigado a dar X% de desconto. Não tem isso. Então, cada um pode organizar conforme as suas possibilidades, né, para não carregar muito com desconto, né, e focado em algum item. Então, um item que está lá estocado há muito tempo pode ter um desconto maior. O item que não tem tanto desconto, que não tem tanto, né, pode estar ali para 5%, 10%. Pode ter aquela coisa do primeiro, do segundo, do terceiro, que vai agregando. Antes até eu estava conversando aqui com o Léo da CDL. Eu que sei que é para comprar mais, porque eu sei que é para comprar mais, eu sei que é para comprar o segundo, eu sei que é para comprar o terceiro, eu sempre compro, mesmo sabendo, porque eu fico envolvida naquela coisa. Né? Então, acho que é uma coisa muito boa. E a gente pode usar desconto progressivo também. Né? Então, desconto no segundo item para fazer venda agregada e esse progressivo, que é na primeira peça não ganha, daí na segunda ganha, na terceira ganha mais, na quarta ganha mais, que eu acho que é uma coisa que funciona super bem. Então, é o movimento que a gente tem que fazer dentro da loja, né, com esses descontos, com essa história, com essa campanha, para gerar movimento. Porque esse é o objetivo. A gente tem que chegar lá no dia 21 de setembro com resultado. E não assim só, colei adesivo na vitrine. Não é para isso. Os preços são promocionais. Né? A gente vai ter certa promoção nos preços, mas o atendimento não é promoção. Não é para atender mal. Né? O atendimento tem que estar em alta. Tá? E aí, por que tem uma que está rindo aí, que eu vi que está rindo? Por que a Oca fala isso? A Oca fala isso porque a gente vive as coisas. Né? Semana passada, eu ouvi uma história de uma guria que tem uma loja perto de uma outra loja de roupa. Tá? Ela é proprietária dessa loja, ela compra, ela tem dinheiro, ela pode comprar, só que como ela está do lado da loja, quando a loja entra em liquidação, ela vai, óbvio. Quem é que não vai aproveitar? Né? Ela já sabe quando a loja entra em liquidação, inclusive. Então, ela espera. Né? E daí ela entra. E daí, um dia, ela entrou nessa loja para comprar uma roupa para a formatura da filha dela. E aí, a vendedora falou, hoje não tem promoção. Bana. Espantou a criatura. Ela me falou, eu nunca mais vou voltar, nem para promoção, nem sem promoção, nem de jeito nenhum. E daí eu sempre me lembro daquela história quando começou o negócio do desconto do peixe urbano. Não sei se vocês lembram, né? Que quando a gente tinha o cupom do peixe urbano, tu ouvia no restaurante assim, é peixe urbano! Né? Daí tu já pensava assim, pô, a comida vem pela metade, vem sem sal, vem o negócio do outro dia, sei lá, eu ficava sempre com essa sensação. Né? Então, não é para fazer isso, é para atender bem. Né? Por quê? Porque o momento é de conquista de clientes. Para outubro, para novembro, para dezembro, para 2026, 27, 28, 29. É cliente que eu vou ganhar. É cliente que nunca entrou na minha loja e foi atraído por essa campanha nesse momento. Mas eu posso conquistar ele para depois. Então, esse é o grande objetivo. Por isso que o atendimento é tão importante, porque o objetivo é aumentar a base de clientes. Então, a gente tem que sair dessa campanha com novos clientes. 3 novos clientes, ok. Ganhou 3 novos clientes. Pode ir para o próximo. Equipe por dentro do ganha-ganha, porque isso também é o que mais acontece. Aí a Oca, que é curiosa, vê a vitrine decorada. Daí a Oca vê o adesivo na vitrine. Daí ela entra para ser atendida. E daí vai ser atendida lá pela Dani. Dani, tudo bem? O que é essa campanha? É uma coisa aí que inventaram, não sei direito.
É esse tipo de coisa que a gente escuta, né, como cliente. Então, não, a equipe tem que estar com a história para contar também, não é só a vitrine. Então, por isso que eu falei lá do site. Entra no site, né, vê a história, vê o propósito da história, cria argumentação junto com a equipe, né, para a equipe ter história para contar da campanha, porque senão o cliente vai ficar pensando assim, isso daí não serve para nada, é mais uma história. Então, utilizar os materiais de apoio dentro do site, tem o site, que é cheio de informação, tem um e-book, que é para trabalhar junto com a equipe, né? Então, todo mundo com o propósito da campanha na ponta da língua. Então, a gente vai ter que fazer um treinamento forte, né, antes de iniciar. Inicia no dia 6. Então, ó, que está todo mundo, né, com a corda no pescoço para fazer tudo isso aí que a gente está falando. Os argumentos de venda. Então, a gente tem que ter estratégia de abordagem, né, para a gente conseguir fazer com que o cliente veja vantagem nessa campanha do ganha-ganha Farroupilha. Então, eu sugiro que, como a gente está com essa missão de girar mais esse estoque, né, esse é o objetivo, então a gente tem que estar fazendo uma reuniãozinha aí todos os dias, de 5, 10 minutos antes de abrir a loja. Chegou o novo turno, reuniãozinha de novo. Por quê? Porque são menos de 20 dias. Senão vai passar o tempo e vai dizer assim, ai, não deu certo. Claro que não deu certo, tu também não fez nada durante o tempo, né, que tinha da campanha. Então, assim, a cada dia, olhar o ticket médio, olhar a meta, olhar o número de itens, olhar se entrou cliente novo, se conseguiu cadastrar o cliente. Então, tem que ter os números na ponta da língua para ir entusiasmando todos os dias a equipe, né, para a gente conseguir o resultado que quer. E aí tem o sorteio, que o sorteio ele vai ser diferente do que é a nota gaúcha normal, né? Então, vai ter mais prêmio, mais dinheiro. Então, pensa assim, se eu não tenho, eu entrei na loja. Quer botar o CPF na nota? Quer cadastrar? Não, eu já não tenho. Daí eu digo, não, né? Estou criando uma situação. Aí, se eu entro na loja, quer concorrer a um prêmio em dinheiro? Quero! Prêmio em dinheiro eu quero. E aí, bom, então para isso precisa fazer isso, isso e isso. Daí a gente faz. Né? Então, a forma como a gente fala para o cliente, ela tem que ser atrativa para o cliente querer participar e querer entrar. Porque senão a gente, ninguém quis, ninguém se interessou. Claro, olha a forma como que está perguntando. Né? Então, a forma, esse argumento tem que ser treinado, trabalhado, pensado junto com a equipe. Então, assim, a gente vai ampliando as possibilidades de venda, né? Porque a gente vai ter argumentos melhores para ampliar. Então, tem que pensar no que fala. Não tem que sair falando assim, né, enlouquecidamente. Tem que pensar como é que vai ser o gancho para chamar o cliente. 8ª dica. Então, estamos chegando no fim, né? Porque eram 8 dicas. Então, use as redes sociais, porque não adianta nada. A apresentação será enviada para todos os... é tu que está dizendo? Eu pensei que era uma pergunta. Né? Vai ser enviada. Então, use as redes sociais. Né? A gente tem que botar a mesma história que a gente botou na vitrine na rede social. Aí, se eu mandei um WhatsApp para algum cliente, por que eu não faço um WhatsApp com uma carinha diferente? Hoje em dia tem lá o site, mas também tem o Canva, que qualquer um entra ali e já tem os modelinhos meio que pronto, né? A gente pode fazer uma coisa diferente também. Então, a rede social falando a mesma história, a mensagem de WhatsApp com uma cara da campanha, né? Por que isso é importante? Porque tem que ser uma conversa única. Então, é vitrine
interior da loja, equipe, rede social, todo mundo falando a mesma coisa, que daí que a gente envolve, porque o cliente percebe melhor que tem alguma coisa maior acontecendo. Então, é o reforço da comunicação, né, para a gente conseguir ganhar esse cliente em todas as frentes que a gente tem disponível, né, rede social, WhatsApp, enfim, todas as formas que a gente puder comunicar. Parando para pensar, né, se é ganha-ganha, porque a gente está falando aqui de ganha-ganha, ganha-ganha farroupilha, o que vocês acham que está faltando? Vamos ver se alguém escreve aí alguma coisa que está faltando. É ganha-ganha, promoção. Não quiseram escrever nada. Não quiseram escrever nada. Então, vamos, Dani, que a gente já vai falar o que está faltando. Tá? Como é ganha-ganha, tem mais 2 dicas, né? Porque 8 dicas, vai ter mais 2. Né? E daí a gente fecha com 10 dicas. Brinde. Arthur, é brinde. Porque 2 dicas a mais é brinde. Então, vamos lá. Importante, estabelecer resultados, né? O que eu quero com essa campanha? Né? Qual é o resultado que eu quero atingir? E todo mundo dentro da loja precisa conhecer esse caminho, precisa conhecer esse resultado, porque senão não tem como chegar lá. Né? Então, o que eu acho que é importante? A gente definir meta, não a meta da loja, a meta para a campanha, né? Venda de unidade de um determinado item. Botei esse copo aqui na promoção, que é o copo que eu tenho em grande quantidade. No final, eu preciso saber quantas unidades eu vendi. E eu preciso planejar antes quantas que eu quero vender. Quero acabar com o estoque, né, para a gente ver se deu certo ou não. E para a gente ir controlando durante o meio do caminho. Então, aumento de ticket médio, conquista de novos clientes. Então, vamos definir alguns indicadores que a gente gostaria de bater assim durante essa campanha. Então, a clareza, né, quando a gente tem a clareza com a equipe, a gente consegue mover a equipe. E a direção conquista. Né? Então, a gente tem que ter isso bem estabelecido. Próxima dica, para a gente fechar as 10 dicas. Quem vestiu o lenço do gaúcho, porque daí agora não é quem vestiu a camiseta, né? O lenço do gaúcho, que é o símbolo da força, da resistência, né? A gente mostrou durante a enchente, por exemplo, a força que a gente tem para fazer as conquistas e para fazer as coisas, né? Então, a gente precisa reconhecer as pessoas que engajaram e as pessoas que fizeram essa campanha dar certo na equipe, na nossa equipe. Então, elogio, né, uma lembrancinha temática e, dependendo do meu bolso, do meu caixa, até um bônus. Esse elogio, eu vou contar uma história para vocês que aconteceu na semana passada. Uma dona de loja que fez um treinamento comigo há 25, mais ou menos, anos atrás, acho que uns 24, ela postou na semana passada um bilhetinho assim, que era desse tamanho, tá? Que eu chamava de atestado de uau. E daí, durante esse treinamento, quando alguém falava uma coisa super boa, né, que contribuía com o negócio, na hora eu escrevia: Dani, atestado de uau para ti, falou isso, isso e isso. Dani, atestado de uau, me mandou um recado aqui que tem o adesivo de graça na CDL. E assinava: valeu pela tua contribuição, Oca. 20 e poucos anos a guria tem um atestado guardado, dona da loja, postou na semana passada. Então, assim, coisas simples a gente pode fazer. Né? E isso dá para fazer um atestado de uau, atestado de, sei lá, né? Pode inventar outro nome, um cartazinho pequenininho, assim, um bilhetinho, e vai dando para o atendimento diferenciado, para a venda surpreendente, sei lá, e daí vai dando para a equipe durante esses menos de 20 dias aí. Então, o elogio é a faísca, né, que acende as novas atitudes.
Então, quando as pessoas ganham elogio, elas ficam felizes, elas querem fazer mais, né? Então, e a gente não vai esperar o fim da campanha para dar o elogio, porque a gente quer movimentar durante esse período. Por isso que é importante a gente ficar elogiando durante o tempo da campanha. Aí o gaúcho aí está pensando, né? Mas é necessário pensar em novas atitudes, né? Para que a gente vai querer movimentar novas atitudes, né? Para depois dessa campanha? Sim, é importante, porque faltam 15 quartas-feiras para o Natal. Hoje é quarta-feira, faltam só 15 quartas-feiras. E daí no Natal a gente tem que fazer toda essa movimentação de novo para agitar a loja e para ter um resultado bom. Então, que a campanha já sirva também de combustível, né, para uma nova atitude de organizar a loja, de organizar vitrine, organizar interior, né, equipe, argumento, atendimento, para a gente já aquecer os motores lá para o Natal, que é o período onde todo mundo precisa vender mais. E agora, como que eu implemento tudo isso, né? Vocês ficaram preocupados assim, vai ter apresentação, vai ter apresentação, vai ter apresentação. Eu gosto de enviar a apresentação, mas às vezes a apresentação ela vira ali uma coisa que vai ser engavetada ou que fica lá no e-mail, né? Então, assim, além de usar a apresentação com a equipe, a gente tem que se planejar que precisa ser agora. Tem que sair daqui e já botar a mão na massa, porque a gente tem pouco tempo. Então, a gente preparou um checklist, que vai ser o checklist do Ganha-Ganha Farroupilha, com todas essas dicas que a gente falou aqui, as 10 dicas, mais as dicas que surgiram. Não sei se surgiu alguma dica. Vamos olhar agora uma leitura aqui. Tem uma experiência aqui da ACIAS de Piratini, da Associação Comercial de Piratini, tá? Que está trabalhando já com seus associados para decorar essas vitrines e vai fazer um concurso de vitrine, né? Porque legal! Tem experiência de ter feito isso nos últimos anos, com bastante sucesso. Legal! Então, a gente vai olhar depois ali o que tem, né? E se tiver mais ideias, a gente põe 12, 13, 14 e implementa mais alguma coisa dentro desse checklist. O checklist, ele é bem simples. É um checklist que vai perguntar, vitrine, tem que ter uma história para contar, uma só. Então, o que eu vou fazer nessa vitrine? Né? Como que eu vou usar dentro do meu produto, da minha loja, né? Das características da minha loja, né? O que eu vou fazer e como que eu vou fazer. Então, assim, são quase 20 dias. Eu não vou deixar a vitrine igual durante todo o tempo da campanha, certo? Então, 5 dias eu vou fazer isso, 5 isso, 5 aquilo. Já planeja hoje. Tem que deixar já planejado. Então, esse é o objetivo do checklist, tá? Segunda dica, a história não pode ficar só na vitrine, tem que entrar para a loja. O que eu vou fazer dentro da loja? Então, hoje, agora, quando terminar, é hora de pensar. O que eu vou fazer dentro da loja? Como é que vai ser o uniforme? Que cartaz que eu vou colocar? Que ponto focal de produto que eu vou utilizar? Como que eu vou empilhar esse produto, arrumar esse produto? Então, já escreve, deixa planejado, né? Ativar os sentidos, pelo menos um. O que eu vou fazer? Uma comidinha para servir, uma balinha diferente, né? Que ligue, sempre pensando, tem que ligar a cultura, tem que ligar a tradição, porque a gente está no ganha-ganha Farroupilha. Os preços promocionais, como é que vai ser? Né? Quanto de desconto que eu vou dar? Qual é os produtos que eu vou colocar em desconto maior? Vai ter agregado, venda agregada?
que eu quero agregar, enfim, tem que planejar tudo isso. Então, vocês vão escrever. Equipe, quando que eu vou treinar a equipe? Tem que ser, hoje é dia, que dia hoje? Estou perdida, hoje é dia 3, começa dia 6, tem que treinar amanhã ou depois de amanhã, né? E tem que seguir treinando, né, durante esses dias, então já tem que começar, né? Os argumentos, como é que vai ser a estratégia, isso daí é 2 minutos, gente, senta e pensa, como é que a gente vai falar para o cliente, uma frasezinha, um gatilho que chama o cliente, né? Redes sociais, vamos usar que fundo no Stories, como que a gente vai botar o logo da campanha, enfim, né? Estabelecer os resultados, né? E como que vai reconhecer essa equipe assim que se entusiasmou e que pegou junto. Dúvidas, perguntas? Ó, o Carlos, informar o cliente que tem que estar inscrito no nota fiscal. A gente falou isso, Carlos. O Carlos é nosso diretor aqui. Tá. Carlos, a gente falou isso, inclusive, para falar com um argumento assim, quer participar de um sorteio que vai premiar mais, que vai ter prêmio X, X mais 1, X mais 2, né? Então, falar dos prêmios e daí fazer o gatilho para inscrever na nota, porque às vezes se a gente já começa, tem que se inscrever, não, então eu não quero, né? Então não vamos perder essa oportunidade de aumentar esses inscritos, né? E de conseguir fazer com que o cliente de fato engaje na campanha. Mais dúvidas? Que não é uma campanha. Mais dúvidas? Acho que não, né, gente? Acho que não. Então, pode clicar aí. Opa! Deu um bug no sistema do ser humano. Né? Então, a gente já explica um pouquinho, podemos explicar um pouquinho. Tá, então eu vou encerrar aqui, daí eu vou passar para a Dani, e a Dani vai falar sobre os detalhes. Mas lembrando que lá no site, né, Dani, tem todas as informações. Isso mesmo, Oca. O site ganhaganha.com.br tem todas as informações que precisa. Inclusive, tem ali um material de perguntas e respostas, falando um pouquinho dos sorteios do Nota Fiscal Gaúcha, né? Todo consumidor, ele que coloca o CPF na nota, concorre, e que está cadastrado no Nota Fiscal Gaúcha, concorre aos prêmios normalmente do governo. Do governo do estado do Rio Grande do Sul. Não é o governo, né? É o estado do Rio Grande do Sul que promove isso. Agora, junto ao Ganha-Ganha Farroupilha, a Secretaria da Fazenda destinou 450 mil extras para esses sorteios neste período da campanha. Então, o cidadão que ele é cadastrado, que faz a compra nesse período, vai estar concorrendo a mais prêmios, né? Inclusive, após o período da campanha, no dia 25, vão ter 5 prêmios especiais de R$10 mil, né? Então, esse é um argumento muito interessante, né? Como a Elisa falou para a gente, convidar o consumidor a participar desses sorteios é um argumento de venda bem interessante e que está aberto aí para todo gaúcho participar. Né? De novo, essa campanha ela é uma união de esforços que reúne diversas entidades do setor do varejo, do setor de serviços aqui no Rio Grande do Sul, que tem o apoio e que tem aí uma participação muito efetiva do movimento tradicionalista gaúcho, porque essa é a ideia, né? A gente ter a cultura envolvida, aproveitar esse mês de setembro, que é o mês do orgulho gaúcho, né? O sonho grande
é que no futuro essa promoção ela possa se tornar um grande festival gaúcho, como um Parintins, que acontece em Manaus e que atrai um grande número de turistas também, né? Então, é uma campanha que vai estar nas rádios e nas TVs de todo o estado do Rio Grande do Sul, e aí sim entrou a participação do governo, né? Por meio da Secretaria do Desenvolvimento, por meio da Secretaria de Comunicação, que fizeram essa campanha. O vídeo da campanha vocês podem conhecer no site do Ganha Ganha, tá lá o vídeo, né? Ele tem uma musiquinha, vai ter, vai estar tocando nas rádios, tem esse vídeo bonito que fala da tradição. Então, é um movimento, é todo um movimento e que ele vai crescer e vai se consolidar à medida que todos nós aderirmos. Vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas. O cliente só concorre a esses prêmios extras se comprar nas empresas que estão cadastradas? Não. O cliente concorre sempre que botar o CPF na nota fiscal, tá? O cadastramento no site não é obrigatório. Todas as empresas do Rio Grande do Sul e os consumidores estão participando do Ganha-Ganha Farroupilha. Ah, Daniela, mas para que serve o site, então? Para que serve esse cadastro? Em algum momento, a gente vai divulgar as empresas que estão ali cadastradas. Então, óbvio que é sempre uma forma mais de divulgação, tá? Mas não é obrigatório. E a ideia do sorteio do Nota Fiscal Gaúcha é a gente saber que existem valores especiais, especialmente nesse período, e utilizar isso como argumento de venda, tá? Ali o Carlos Frederico, obrigada, Carlos, está participando aqui muito da nossa live, dando essas dicas, né? O Carlos Frederico, que é o coordenador do Liquida Porto Alegre, né? Bom lembrar que o Ganha-Ganha Farroupilha ele foi feito e operacionalizado com base no que a CDL já faz há mais de 28 anos, que é o Liquida Porto Alegre, né? Então, assim, o Ganha-Ganha Farroupilha exige um esforço semelhante ao necessário em outras datas promocionais, como Black Friday, Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais. Então, assim, é preparar e se preparar com todas essas dicas e é saber que esse ambiente vai estar preparado pela campanha que vai estar na TV, pelos spots que vão estar na rádio e por toda aquela ambiência que nós criarmos dentro dos nossos negócios, né? Então, Dani, eu acho que até essa coisa do esforço, assim, como eu falei, né, o varejo, eu iniciei falando essa frase, que o varejo vive de eventos. Então, quando tem evento, a gente já tem pelo menos alguma coisa programada, uma ideia para trabalhar. Quando não tem, a gente tem que criar, porque a gente tem que fazer esse movimento, que é o movimento que gera o movimento. Então, sim, precisa do esforço, precisa do planejamento, precisa pensar nas coisas diferentes que vai fazer, porque senão vai cair na mesmice, né? E aí a mesmice, ela não atrai. O que atrai é o diferencial. Então, a gente tem que pensar em coisas para fazer durante esse período que vá atrair, né? Então, o esforço ele é imenso, vai ser imenso, né? Ainda mais pelo prazo, assim, eu acho também, né? Tem que botar a mão na massa. Exatamente. A mão na massa já começou, né? Já começou. Isso aí. E, como diz o Carlos Frederico, né, o lojista pega a carona nessa data promocional. Todos nós temos que pegar essa carona aí, fazer as nossas promoções, ligar o tema do ganha-ganha, utilizar todas essas dicas e tornar esse um mês especial aí para o nosso varejo e para o nosso tradicionalismo, para a nossa cultura. Então, gente, se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente está se encaminhando para o encerramento. Essa live ela vai ficar salva até o final do mês de setembro, aí para relembrar, para repassar. Vai ficar salva no YouTube da CDL Porto Alegre, então é só entrar ali no YouTube e colocar CDL Porto Alegre. Eu não sei dizer exatamente em quantos minutos, né? Porque tem aí um tempo de baixar o vídeo, de subir para o YouTube, mas logo em seguida ela vai estar à disposição para quem quiser rever. O material também vai estar à disposição. Quem se cadastrou pelo Simpla vai receber. Quem não se cadastrou, entre em contato aí e pede para o pessoal aqui da CDL Porto Alegre que a gente envia, tá?
E é isso. O Ganha-Ganha Farroupilha é uma oportunidade, vamos todos aproveitar. Quero agradecer muito aí a Elisa Oca Bertasso, que está com a gente, né? Foi ótimo, Elisa, pensar nessas promoções, pensar nessas dicas. É muito bom a gente ter essas oportunidades aqui também de se conectar com lojistas, de se conectar com as entidades parceiras e de promover esses momentos em que a gente engaja todo mundo para o crescimento de todos. Obrigada. Isso? Então tá, pessoal. Se ninguém tem nenhuma pergunta, a gente vai encerrando por aqui, agradecendo a presença de todos. O valor total da premiação, Benoit, é R$450 mil extras, para além do que já tem mensalmente de valores de sorteio no Nota Fiscal Gaúcha. Tá? São 450 mil extras. No site do Ganha-Ganha tem, inclusive, peças que falam isso, cartazes, né? Então, assim, não precisa ser um grande investimento, às vezes, tu imprimir um cartaz, colocar em algum lugar estratégico, ou, pelo menos, imprimir para lembrar a tua equipe de falar sobre isso, né? Para aproveitar esses materiais para o treinamento. Então, entrem no site, deem uma olhada em todo o material que vale a pena. Dani, agora com essa tua fala, eu me lembrei de uma coisa que é mais uma dica, pode ser mais uma dica. Então, vamos lá. Né? Que dá para fazer, assim, que eu acho muito bom fazer, tipo, um cardzinho pequeno, tipo uma bula, sabe? Bula do ganha-ganha. Então, todas as informações, assim, pós-treinamento, que é importante aquele vendedor guardar, né? A gente coloca nessa bula e põe no bolso, guarda na camisa, enfim, no uniforme, né? Para estar ali relendo todo dia, porque é difícil a gente ficar com um treinamento, guardou todas as informações. Então, o que for relevante, os combinados relevantes, ali nessa bula. Acho que é uma boa coisa de ser feito. É isso, então, pessoal. Bom dia a todos. Uma boa campanha ganha-ganha para todo mundo. Vamos lá. Que seja um mês maravilhoso para todos. Tá joia? Não tem nota fiscal mínima, Arthur. É só colocar o CPF na nota fiscal, tá bom? O lojista ganha algo, se o consumidor ganhar, ganha uma baita oportunidade de dizer que teve uma nota fiscal sua premiada, né? Essa é a baita oportunidade. Nesse primeiro ano, não, tá? Pode ser que vamos fazer esse ganha-ganha ser um grande sucesso, gente, para que no ano que vem a gente faça essa campanha ser maior ainda e consiga mobilizar ainda mais recursos e mais premiações. É isso então, gente. Um grande abraço a todos. Boa campanha ganha-ganha para todo mundo. Tchau, tchau.